UFMS, a nossa universidade. Olá, essa é a aula 2 e nessa aula nós vamos estudar sobre o conjunto dos números naturais. Mas nós vamos estudar o conjunto dos números naturais em relação à sua essência, em relação à sua estruturação matemática. Porque, por exemplo, se eu perguntar para você agora, qual é a definição de um número natural? Certamente você não vai ter nenhum tipo de pensamento, tá? Porque literalmente não existe uma definição para definir o conjunto dos números naturais. O que existe é que nós temos uma série de propriedades em que essas propriedades representam objetos, números. Então, em relação aos números naturais, nós teremos um conjunto próprio de propriedades para poder colocar os números naturais lá dentro. Bom, mas antes de começar, vamos fazer uma reflexão aqui. Para você, o que é o infinito? Interessante, né? O que é o infinito? Pausa o vídeo e imagine o que é o infinito para você. Bom, se a gente for imaginar o que é o infinito, basicamente nós vamos pensar no seguinte: o infinito é algo que nunca acaba. Por exemplo, o conjunto dos números naturais mesmo, né? Que é o tema dessa aula. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Até o infinito. Então esse comportamento vai até, né, um certo infinito, que significa que nunca acaba. Beleza, mas perceba que essas considerações que nós estamos fazendo sobre o infinito, elas são adjetivos, né? São apenas características do infinito, não propriamente a definição de infinito. Então, por exemplo, o que nós falamos aqui? O infinito é algo que nunca acaba, né? Como, por exemplo, o comportamento dos números naturais. 1, 2, 3 e assim por diante até o infinito. Isso é apenas um adjetivo, tá? Apenas uma característica, não é a definição. Bom, algo que vai nos chocar bastante aqui é o seguinte: existem vários tipos de infinitos. Como assim existem vários tipos de infinito? Porque é o seguinte, perceba. Primeiro tipo de infinito que você conheceu na sua vida provavelmente vai ser o infinito associado ao conjunto dos números naturais. É esse que nós estamos trabalhando até aqui o momento. Então, 1, 2, 3 e assim vai por diante até o infinito. Então, provavelmente esse foi o primeiro infinito que você aprendeu na sua vida. Só que esse é apenas um tipo de infinito, porque existem vários outros tipos de infinito. Então, como assim? A descoberta de que há diversos tipos de infinito deve-se a um matemático chamado George Cantor. George Cantor, ele tem uma história bem interessante dentro da matemática. George Cantor, ele foi um matemático muito renomado e ele viveu, perceba, no final do século XIX e início do século XX. Aqui tá errado, tá? É 1918. Então, ele nasceu em 1845 e foi até 1918. Ele é mais conhecido por suas contribuições inovadoras para a teoria dos conjuntos e por ter introduzido o conceito de infinito em matemática de uma maneira mais formal e rigorosa, tá? Porque perceba, então antes de George Cantor, não existia uma definição formal de infinito, era apenas algo que ficava meio que além do pensamento matemático formal. Então, antes do trabalho de Cantor, o conceito de infinito, ele era muitas vezes evitado e tratado com cautela pelos matemáticos. No entanto, Cantor, ele agarrou muito essa ideia de infinito e explorou a ideia matemática do infinito de uma maneira muito mais profunda. Ele introduziu a ideia de que existem diferentes tamanhos de infinito. Isso é algo bem estranho, né? E George Cantor também mostrou que o conjunto dos números reais, ele é maior do que o conjunto dos números naturais. Embora ambos, você imagina, poxa, mas os dois são infinitos. Como que o conjunto dos números reais é maior do que o conjunto dos números naturais? É claro, né? Isso é um espanto para todos. Agora você imagina como foi esse espanto lá no século XIX, dentre os contemporâneos de George Cantor. Então, foi uma descoberta surpreendente e, é claro, inicialmente muito controverso. Porque você imagina aqui, o conjunto dos números naturais, ele é infinito. O conjunto dos números reais também é infinito. Mas como assim o conjunto dos números reais ele é maior que o conjunto dos números naturais? Porque se você for fazer uma indagação ainda mais elementar, por exemplo, o que significa ser maior? Se você faz uma comparação entre dois conjuntos, e a comparação em relação à quantidade de elementos, então é realmente isso que a gente está tentando imaginar aqui, que o conjunto dos números reais ele é maior em quantidade de elementos do que o conjunto dos números naturais. E isso realmente é um espanto para todos. Então, Cantor, ele desenvolveu uma hierarquia de infinitos, porque, veja, existem vários tipos de infinito. Ele desenvolveu uma hierarquia de infinitos, começando com um infinito, digamos assim, contável, na qual esse infinito contável, ele está associado ao conjunto dos números naturais. Depois foi avançando para infinitos maiores, associados aos outros conjuntos.
como, por exemplo, o conjunto dos números reais e também o conjunto das partes de um conjunto. Não sei se você já estudou isso em alguma matéria, conjunto das partes de um conjunto. Ele também definiu operações e fez comparações entre diferentes tipos de infinito, lançando as bases para muitos desenvolvimentos subsequentes na teoria dos conjuntos e na matemática de um modo geral. As ideias de Cantor, elas foram não muito bem aceitas inicialmente pela comunidade matemática da sua época, né? Porque você imagina, ele chega com uma teoria dizendo que existem vários tipos de infinitos e um infinito é maior do que o outro. Realmente isso foi um espanto e a comunidade científica da época não aceitou isso a priori. Ele enfrentou uma oposição de alguns de seus contemporâneos que consideravam suas ideias sobre o infinito algo meio perturbador, né? E até mesmo muito perigoso de se trabalhar, de se mexer no contexto matemático. No entanto, com o tempo, conforme o tempo foi passando, a importância e a influência do trabalho de Cantor foram sendo reconhecidas aos poucos, né? E hoje ele é celebrado como um dos matemáticos mais inovadores e influentes do final do século XIX e início do século XX. Tá? Então esse é o George Cantor, um matemático que trouxe muitas contribuições para uma matemática sólida no que tange ao infinito. Em tudo aquilo que aparece infinito, que envolve infinito, nós só temos um embasamento matemático sólido hoje por causa desse matemático, tá? George Cantor. Mas para os objetivos aqui do nosso curso, será necessário distinguir os conjuntos quanto ao número de elementos apenas em 3 categorias, tá? Então perceba, toda vez que a gente estiver falando de quantidade de elementos de um conjunto, né? É como se a gente estivesse tentando contar o infinito, porque em geral trabalharemos com conjuntos infinitos. Então, primeiro nós precisamos definir, né, o que são conjuntos finitos, consequentemente depois nós definiremos o que são conjuntos infinitos e depois conjuntos enumeráveis e os conjuntos não enumeráveis. Bom, e a noção de conjunto enumerável, primeiro imagina aqui, ó, a palavra enumerável. Se você for tentar ver o que é essa palavra no dicionário, ou talvez na sua própria mente, no seu sentido natural, enumerável, enumerar. Então, conjunto enumerável seria basicamente uma noção intuitiva de que, assim, os elementos daquele conjunto eu posso definir uma enumeração, ou seja, uma ordem, né, nos seus elementos. Por exemplo, no conjunto dos números naturais você consegue fazer isso. Você sabe quem que é o primeiro elemento, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto e assim por diante. Ou seja, você impõe uma ordem, uma enumeração dos seus elementos, tá? Então, essa questão de conjunto enumerável nós vamos ver mais para frente, é claro, né? Então, ela está estritamente ligada ao conjunto dos números naturais. Por isso, iniciaremos aqui uma breve apresentação da teoria dos números naturais a partir do famoso axioma de Peano, né? Muito provavelmente você já ouviu falar sobre Peano em outras disciplinas. E esses axiomas, eles exibem os números naturais como números ordinais. Lembra? Número ordinal, né? Por exemplo, que envolve uma ordem ordinal, tá? Isto é, objetos que ocupam lugares determinados numa sequência ordenada. Depois, empregaremos os números naturais para contagem de conjuntos finitos, mostrando que eles podem ser considerados como números cardinais, né? Número cardinal, você já imagina como sendo um número que representa uma quantidade. É claro que depois nós vamos também associar os números naturais fazendo uma contagem de conjuntos infinitos também. Bom, um outro contemporâneo de George Cantor foi Dedekind, que também teve uma contribuição muito relevante em relação a essa questão de infinito na matemática. Dedekind definiu o conjunto N dos números naturais a partir da teoria dos conjuntos e demonstrou os axiomas de Peano. Se você quiser ver a demonstração dos axiomas de Peano, tá nessa referência. Então, do ponto de vista de Peano, os números naturais, eles não são definidos. Lembra aquela pergunta que eu fiz no começo dessa aula? Se eu perguntar para você qual é a definição de um número natural, você não vai conseguir ter nenhum tipo de pensamento, porque literalmente os números naturais eles não são definidos, né, numa definição formal, assim como você vê em várias outras questões da matemática. Então o que é feito? É feito uma apresentação de uma lista de propriedades, né, também chamado de axiomas, que eles satisfazem e tudo mais decorre desses axiomas, né? Então é o seguinte, você tem uma relação de propriedades axiomas e a pergunta é, quais são os elementos da matemática que têm todas essas propriedades, né, ou que satisfazem todas essas condições? Dentro desse conjunto de axiomas, nós vamos ver que são os números naturais que têm todas essas propriedades, tá? Então é o seguinte, olha, não interessa o que os números são. O que interessa é apenas as suas propriedades. A teoria dos números naturais, ela pode ser deduzida dos 3 axiomas abaixo, ó.
conhecidos como axiomas de Peano. São dados como objetos não definidos, um conjunto que se designa pela letra n, né, que nós chamamos conjunto dos números naturais, e uma função s que sai dos naturais e chega dos naturais. Essa função s, ela tem como domínio os naturais e contradomínio os naturais também. O que essa função faz? Para cada n natural, a função associa o n com o seu sucessor. Então imagina, né? Você tem um n qualquer, e aí você aplica a função s nesse n, vai levar no sucessor de n. E quem que é o sucessor de n? É n mais 1. Então a função S, ela satisfaz os seguintes axiomas, olha, os axiomas de Peano, veja só. S é uma função injetiva. Tá vendo por que a gente precisa daquela revisão de funções injetoras sobre ejetoras? É porque isso vai aparecer a todo momento aqui na disciplina, tá? Então a gente precisa dominar isso. Bom, ela é injetiva, então lembra da definição de injetividade, ó? Se S de M é igual a S de N, então M é igual a N. Se você fizer isso daqui, ó, pegar todos os números naturais e você tirar toda a imagem da função S, porque perceba, S aplicado em todos os naturais é a imagem da função S. Isso consiste de um único elemento, tá? Ou seja, existe um único número natural que não é sucessor de nenhum outro. Esse número é quem? É o número 1. Porque perceba, qual é o número n que eu aplico a função s que dá o número 1? Se existisse um n natural na qual s de n fosse igual a 1, significa que 1 seria sucessor de alguém. Mas isso não existe. E já perceba, né? Se não existe um sucessor do número 1, então o número 1 está sobrando aqui no contradomínio da função s. Lembra? Se sobra alguém no contradomínio, significa que essa função ela não é sobrejetora. Assim, S de n diferente de 1 para todo n natural e n diferente de 1. Então existe um único m, tal que S de m é igual a n. Então, ó, por que S de n diferente de 1 para todo n natural? Porque não existe nenhum número natural que é sucessor de 1. Então, se n é diferente de 1, ó, então S de n é diferente de 1 também. Bom, princípio de indução, tá? Esse aqui é o terceiro axioma de Peano, né? Tá vendo? Então, tem 3 axiomas até o momento. Princípio de indução. É aquilo que a gente já conhece, né? Então, ó, se x contido nos naturais é tal que 1 pertence a x, e para todo n em x tem-se que o sucessor de n também está em x, logo isso significa que o x tem que ser todo o conjunto dos números naturais, tá? Então, veja só, a princípio, x, um subconjunto dos naturais, ele é tal que o número 1 está em x. E todo n em x significa que o sucessor dele também está em x. Então, você imagina, logo esse x ele não pode ser outro tipo de conjunto a não ser o próprio conjunto dos naturais. Então, ó, demonstrando por indução esse fato, ó. Então, demonstrar por indução que S de n é diferente de n para todo n natural. Porque, ó, perceba, quem que é o S de n leva no sucessor de n, né, e não no n. Seja x um subconjunto dos naturais, né, ó. X é todo n pertencente ao conjunto dos naturais, de maneira que o S de n é diferente de n, tá? Então, seja x esse conjunto aqui. Perceba que 1 pertence a x, que pelo axioma 2, aqui você pega todos os naturais e retira a imagem da função s, dá só 1. Então, olha só, 1 pertence a x, pelo axioma 2. E S de n não pode ser 1 para todo n natural, porque 1 não é sucessor de ninguém. Em particular, ó, tá vendo? 1 não é sucessor nem do 1 mesmo, né? 2, ó, seja n pertencente a x, ou seja, se n pertence a x, então olha só, se n pertence a x, S de n é diferente de n. Como a função s ela é injetiva, pelo axioma 1, nós temos o seguinte, né, ó, usando a contrapositiva da definição de injetividade, lembra? Lá da primeira aula, né? Então nós temos, ó, que S de n é diferente de S de n, né? Perceba, quem que é o S de n? Agora o S de n, ó, ele é o argumento da função s. Tá vendo? Então, ó, S de n é diferente de S de n, porque a função é injetor. Isso é, o S de n ele tá na onde? Tá em x, porque perceba, ó, x é todo número natural, de maneira que S do argumento é diferente do argumento. S do argumento é diferente do argumento, então o argumento está onde? O argumento está em x. Então, ó, pelo princípio de indução, o axioma 3... x, então, é igual ao conjunto dos números naturais, tá? Ou seja, ó, S de n é diferente de n para todo n. Então, nós provamos o primeiro princípio de indução. As definições por indução, elas se baseiam na possibilidade de se iterar uma função f, né? Por exemplo, f de x em x, um número arbitrário n vezes, tá? Então, você vai iterar a função f
N vezes. Isso é que se baseia as definições do princípio de indução. Lembrando que essas iterações é, na verdade, a função composta de funções, né? Porque você vai agora fazer uma operação com funções e as iteradas de uma função é, na verdade, a aplicação sequencial da função composta. Mais precisamente, olha, seja um x com um conjunto e f de x em x uma função. A cada n natural, podemos associar de modo único uma função f iterado n vezes de x em x. Eu quero chamar a atenção agora para essa notação aqui, ó. Isso aqui não é f elevado a n, tá? Porque se fosse f elevado a n, seria f vezes f n vezes, tá? E não é isso. A operação que está sendo explicitada aqui. A operação que está sendo explicitada aqui é a operação de composição, tá? Como está definido aqui. Ou seja, ó, f iterado n vezes de x em x é tal que f iterado uma vez é o próprio f. E o f iterado s de n vezes é igual a f composta com f iterado n vezes. Porque lembra, quem que é s de n? S de n é n mais 1. E aí, de maneira natural, você consegue entender essa igualdade, né? Ou seja, f iterado n mais 1 vezes é igual a f composto com f iterado n vezes, tá? Isso daqui está querendo apenas dizer como que funciona o princípio de indução. Usando as iteradas, então, da função s, primeira função lá, do axioma de Peano, vamos definir por indução, agora, a adição de números naturais. Mas perceba, olha, nós vamos definir a adição de números naturais, nós estamos falando a adição de números naturais. Mas, na verdade, nós poderíamos estar desenvolvendo tudo isso aqui que nós estamos fazendo sem dizer números naturais, sem falar números naturais e tal. Então, nós poderíamos desenvolver toda essa teoria que estamos fazendo aqui e, ao final, tentar identificar quem são os elementos que têm todas essas propriedades, tá? E nós veríamos que quem são todos esses elementos são os números naturais, tá? Mas, para poder simplificar um pouco mais até o nosso próprio entendimento, nós falamos assim, definir a adição de números naturais, tá? Então, definição, olha, sejam mn números naturais. O número natural s, isso aqui é a função s, lembra? Então, s iterado n vezes de m, ele é chamado soma de m e n e é designado por m mais n, tá? Então, ó, s iterado n vezes do natural m é m mais n. Tá vendo? É assim que é definido a adição de números naturais. Tá vendo que não é tão simples assim. Ou seja, olha só, na definição, ó, m mais n é igual à função s iterado n vezes de m, do natural m. A operação que consiste em somar números naturais é denominada adição, nome adição. E é designada pelo símbolo, esse símbolo aqui, né? Que todo mundo conhece, né? A cruz. Assim, olha só. Quem que é S de M? S de M é M mais 1. Então, somar M com 1 significa tomar o sucessor de M. M mais S de N vai ser o quê? Vai ser a função S, iterado S de N vezes do natural M. Mas perceba, ó. Quem que é S de N é N mais 1. Então, seria S, a função S, iterado N mais 1 vezes. Então, você pode abrir entre S, né? Agora, quem que é agora o argumento da função S, ó, é S iterado N vezes de M. Mas quem que é S iterado N de M? É S iterado N de M é M mais N. Então, M mais N. Ou seja, olha só, M mais N mais 1 é igual a N mais M mais 1. Perceba que essa equação final aqui, ó, o que que nós temos? Nós temos já garantido que essa operação de adição de números naturais, ela é associativa, tá vendo? Porque o que que representa os parênteses numa conta, né, numa equação? Significa que você é obrigado a ter que resolver a conta entre parênteses primeiro. Então, ó, fazer primeiro N mais 1 para depois somar com M é a mesma coisa que somar primeiro o N mais M para depois pegar o resultado e somar com 1. Então, olha, a adição de números naturais possui as seguintes propriedades. Associatividade, ou seja, a operação de adição ela é associativa, você pode associar do jeito que você quiser. Ela é comutativa porque N mais M é a mesma coisa que fazer N mais M. M mais N é igual a N mais M. Né, você pode inverter a ordem da soma. Tricotomia. Dados MN natural, exatamente uma das seguintes três alternativas ocorre. O que significa dizer uma das seguintes alternativas ocorre exatamente? Significa o seguinte, ó, você tem aqui três alternativas, né? Você tem essa, essa e essa. Então, se uma ocorre, as outras duas não ocorrem, né? Então, se essa ocorre, essas duas não ocorrem. Então, se essa ocorre, essas duas não ocorrem. Se essa ocorre, essas
essas duas não ocorrem. Então isso significa dizer que exatamente uma das seguintes alternativas ocorre. Quais são essas alternativas? Olha, ou m é igual a n, né? Ou seja, perceba, ó, se m é igual a n, então você não pode ter que m é igual a n mais um outro certo p. Então se m é igual a n, beleza, as outras duas não ocorrem. Se m é igual a n mais p, então perceba, ó, o m agora é igual ao n mais algum outro p natural, tá vendo? Então se isso ocorre, o m não pode ser igual a n, porque você tem um outro p natural aqui. Se esse não ocorre, então ocorre esse. O n agora é igual a m mais um certo Q. Isso vai ficar mais claro mais pra frente. Outra propriedade, ó, lei do cancelamento, né? Esse a gente já está muito bem acostumado. M mais N igual a M mais P, o que você pode fazer? Você identifica que existe a mesma parcela de ambos os lados dessa equação, então você pode cancelar. Só sobra que N é igual a P. Então, ó, a relação de ordem no conjunto dos números naturais é definida em termos da adição, tá? Como assim relação de ordem? Você lembra que em álgebra você estudou sobre relações, né? Lá tinha um monte de tipo de relações, e uma delas era a relação de ordem. Como o próprio nome diz, uma relação de ordem impõe uma certa ordem em seus elementos, né? Ou seja, eu consigo saber quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, e assim vai. Então, olha, definição. Dados m e n números naturais, dizemos que m é menor do que n, ou que n é maior do que m, e escrevemos dessa maneira, né? M menor do que n, ou você pode ler da direita para a esquerda também, ó. Se você ler da esquerda para a direita, m menor que n. Se você ler da direita para a esquerda, n maior do que m, tá? É o mesmo operador, não tem problema. Então, ó, escrevemos que m é menor do que n se existir um outro número p natural, de maneira que o n é igual a m mais p. Perceba, é mais ou menos o que a gente estava vendo aqui, né? Ó, em relação à propriedade da tricotomia, né? Se m é igual a n, beleza. Se m não é igual a n, então o m é igual a n mais p. Ou seja, perceba que aqui m ele é maior do que n, né? Porque o m tem que ser o p, o n mais um p. Então m é maior do que n. E aqui o n é maior do que m, que fica claro agora aqui definindo a relação de ordem. Então, olha, a relação menor possui as seguintes propriedades. Transitividade. Se m é menor do que n e n é menor do que p, então, por transitividade, o n ele é menor do que p. Propriedade de transitividade. Aqui também tem a tricotomia, tá vendo? É a mesma tricotomia passada, ó, só que agora fica mais fácil de entender, né? Então, perceba, ocorre uma e somente uma dessas condições, né? Ou m é igual a n. Se m não for igual a n, o que acontece? Um é maior do que o outro. Então, se um é maior do que o outro, então m é menor do que n, ou n é menor do que m. Monotocidade. Se m é menor do que n, então m mais p é menor do que n mais p. Isso para todo p natural. Então o que você está fazendo aqui na verdade? Toda inequação dessa maneira, você pode somar de ambos os lados uma constante natural que não altera a desigualdade, tá vendo? Ó, aqui eu tenho a desigualdade menor, somei p de ambos os lados, a desigualdade menor se manteve. Essa é a operação a propriedade de monotocidade. Definiremos agora, então, a operação de multiplicação de números naturais. Perceba que, nos slides anteriores, nós utilizamos um monte de teoria para definir a adição de números naturais. Tá? Perceba, a gente poderia ter feito todo esse estudo sem mencionar a palavra números naturais. Tá? Vamos continuar aqui agora a definir a operação de multiplicação. Então vamos utilizar uma função aqui. Ó. Para cada m natural, seja f índice m, a função definida dessa maneira. Ó. F índice m sai do conjunto dos naturais e chega também no conjunto dos naturais. O que essa função vai fazer? Ela vai pegar um p natural e levar na função f índice m p, que é igual a p mais m. Né? Então você vai pegar esse argumento p e somar com esse índice da função m aqui, tá? Da função f. Então o produto de dois números naturais é definido assim, ó. M vezes 1 é o próprio m. Então perceba que o número 1, na multiplicação de números naturais, ele não tem efeito. Essa questão, né, de m vezes 1 ou alguma coisa vezes 1 que não tem muito efeito. Ou seja, o 1 ele é chamado de elemento neutro da multiplicação, tá? Você vê isso lá em álgebra linear, em espaços vetoriais, né? Olha, m vezes n mais 1, o que vai ser isso, ó? Perceba que, se você não estivesse olhando para essa função aqui, o que você iria fazer? Seria fazer o famoso chuveirinho, né? M vezes n mais m vezes 1. Bom, mas estamos definindo aqui, né? Então, como que funciona essa multiplicação? Então, isso é f índice m iterado n vezes aplicado no
no natural m. Assim, multiplicar o número m por 1 não altera, beleza? E multiplicar m por um número que é maior do que 1, né? Ou seja, aqui ó, n mais 1, né? Estou multiplicando m por um número maior do que 1. Ou seja, por um número da forma n mais 1, qualquer, é iterar n vezes a operação de somar m, começando com m, né? É claro. Então, exemplo, ó, m vezes 2. Quem que é m vezes 2? Pela definição da função, é a função f índice m no natural m. Isso é m mais m. O que é m vezes 3? Então é f índice m iterado duas vezes no natural m. Como que você faz essa conta, né? A gente já viu lá atrás. Então você pode abrir um pouco mais, f índice m agora aplicado em f índice m aplicado no m. Agora você sabe que, ó, quem que é f índice m aplicado em m? É m mais n. Então eu substituí aqui, ó. Substituí esse por esse daqui. Agora quem que é f índice m aplicado nesse cara? É esse cara mais o m. Então é m mais m mais m. Então o que que deu? M vezes 3, né? Então m vezes 2 é m mais m, ou seja, m mais m. Você faz uma adição duas vezes do próprio m. M vezes 3, m mais m mais m. Você faz uma adição de m 3 vezes. Então é só seguir essa regra aqui. Observação 1, ó. Então pela definição acima, nós temos o famoso chuveirinho, tá? Então agora está definida essa conta que você sempre fez na sua vida. E agora eu te pergunto, onde que você viu que você pode fazer esse chuveirinho aqui, ó? M vezes o n mais 1 vai ser m vezes n mais m vezes 1. Onde que você viu que você pode fazer isso? Em lugar nenhum você viu isso até hoje, né? A análise que está definindo aqui agora. Por que que você nunca viu isso até hoje, essa definição? Você sempre fez essa conta a vida toda e nunca alguém te cobrou o seguinte: bom, por que que você está fazendo essa conta? Por que que ela é feita dessa maneira? O que te garante que essa conta que você está fazendo está certa, né? Nunca ninguém te cobrou isso. Por quê? Porque não dava. Você não tinha estudado as propriedades mais a fundo dos números naturais, né? Porque perceba, até o momento nós estamos estudando a fundo as propriedades dos números naturais, né? E em momento algum da sua vida você fez isso. É a primeira vez que você está fazendo agora, aqui na análise. Olha, a operação de multiplicação, ela é a função que a cada par de números naturais associa o seu produto. Então, a cada par de números naturais, mn, eu associo m vezes n. Essa é a função de multiplicação. Então, multiplicar dois números naturais significa calcular o produto entre eles. Tá? Perceba, isso parece ser elementar, mas nós estamos definindo, tá? Nós estamos saindo do zero e criando o produto dos números naturais. Como que você denota, né, produtos em qualquer lugar da matemática, né? Por exemplo, qual que é o produto m vezes n? Né? Você coloca m.n para definir que isso daqui é um produto, ou você simplesmente omite o ponto e coloca mn, tá? Como são dois números, mn, nós entendemos que isso daqui é um produto, e isso daqui também é um produto. Proposição: a multiplicação dos números naturais satisfaz as seguintes propriedades, né? Como nós vimos, as propriedades da operação de adição, aqui nós também temos propriedades da operação de multiplicação. Então, distributividade. A operação de multiplicação, ela também é distributiva. Aliás, aqui nós temos a distributiva, né? Porque agora nós estamos envolvendo as duas operações, né, estudadas, ó, o produto e a adição. Então, aquela conta que você sempre fez agora está definida, né? Como que você faz essa conta? M vezes n mais m vezes p, né? Então, m vezes n mais m vezes p. E você pode fazer isso de ambos os lados, né? Ó, você pode fazer do outro lado também aqui. Bom, se você pode fazer essa conta de ambos os lados, certamente é porque a operação ela é associativa. Então você pode associar as contas de qualquer lado que você quiser, né? Porque aqui, do lado esquerdo, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro multiplicar n por p para depois multiplicar por m. E no lado direito, primeiro eu tenho que multiplicar o m pelo n para depois multiplicar pelo p. Então a operação de multiplicação também é associativa. Comutativa, você pode fazer m vezes n igual a n vezes m, tá? Você pode inverter essa ordem aqui do jeito que você quiser. Monotocidade, ó. Se m é menor do que n, o que você pode fazer? Você pode pegar qualquer outro número natural e multiplicar de ambos os lados dessa desigualdade, que a desigualdade se mantém. Lembra que em algum momento dos seus estudos, você teve que tomar cuidado quando você multiplica uma constante por uma desigualdade dessa, né? É claro, se você tinha que tomar cuidado com isso, é porque você estava trabalhando lá no conjunto dos números reais, que nós vamos chegar lá, mais pra frente. Por enquanto, perceba, nós estamos somente no conjunto dos números naturais. Lei do cancelamento também vale. Se você tem m vezes p igual a n vezes p, você pode cancelar o p de ambos os lados e você tem m igual a n. Definição: seja x contidos naturais. Dizemos que p pertence a x é o menor elemento de x ou elemento mínimo de x se é menor ou igual que n para todo o n em x. Tá? O elemento mínimo, né? Aquele elemento menor. A definição é essa. Mas aqui você pode estar se perguntando, né? Bom, mas a operação que nós definimos era a operação de
menor, e não a operação de menor ou igual. Não tem problema, porque qual que é essa operação de menor ou igual? É exatamente a operação de menor, aquela que nós definimos, valendo todas aquelas condições e propriedades da relação, né, de ordem menor, só que agora ou igual também, tá? Então isso não tem problema algum. Observação. 1 é o menor elemento dos naturais, não é? Pois, se n diferente de 1, se n diferente de 1, existe um natural n, 0, tá o quê? n0 mais 1 é igual a n. Então o n é maior do que 1. Bom, claro, né? O 1 é o menor elemento dos naturais. Se 1 é o menor elemento dos naturais, qualquer n diferente de 1 tem que ser maior do que 1. Se x está contido nos naturais e 1 pertence a x, então 1 é o menor elemento de x. Agora você imagina aqui que x é um conjunto qualquer dentro do conjunto dos naturais, né? Um subconjunto qualquer. E se 1 está lá dentro do x, então oficialmente 1 é o menor elemento de x. O menor elemento de um conjunto x, contidos naturais, se existir, ele é único, tá? Não tem como você ter dois números num conjunto que satisfazem a condição de serem elementos menores do que todo mundo. Aqui eu quero chamar atenção para o seguinte, toda vez que você estiver estudando matemática e você se deparar com uma definição nova, um conjunto novo, um número novo, uma determinação nova, você tem que se perguntar o seguinte, aqui nós temos a definição de elemento mínimo, né, o menor elemento. Então, a todo conjunto x está associado um menor elemento, aqui no conjunto dos números naturais. A pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, esse elemento novo que eu estou conhecendo agora, ele é único, tá? Toda vez você faça isso, em tudo quanto é disciplina, em tudo quanto é elemento novo que você se depara nos seus estudos, você tem que fazer essa pergunta. Você pode fazer essa pergunta para você, ou você pode já levantar a mão e perguntar para o professor, tá? Professor, esse elemento aí agora, né? Eu nunca ouvi falar dele. Ele é único? Ou seja, existe outro elemento que faz a mesma coisa que ele, que tem a mesma propriedade que ele, tá? Essa é uma pergunta muito boa para você fazer, tá? Então, por isso que eu indico que você faça isso em tudo quanto é elemento novo que você vê nos seus estudos em matemática. Então, tudo bem. O elemento mínimo, quando ele existe, ele é único. De fato, se P e Q são menores elementos de x, né? Ou seja, se P é o menor elemento de x, então P é menor que todo elemento de x, incluindo Q, e se Q é também um menor elemento de x, então Q é menor ou igual que todo mundo, incluindo Q. Bom, mas você tem, P menor ou igual que Q e Q menor ou igual que P. Se você utilizar todas as propriedades da relação de ordem, você vai ver que a única condição que sai aqui é que P é igual a Q. Possivelmente você já fez isso muitas vezes, né? Em algum momento dos seus estudos, né? Se P é menor ou igual que Q e Q é menor ou igual que P, então P é igual a Q. Existe x contidos naturais sem um menor elemento? Imagina, você tem um subconjunto qualquer dos naturais. Será que existe um subconjunto dos naturais que não tem elemento mínimo? Tá? Essa é uma pergunta para você pensar. Definição. Seja x contido nos naturais. Dizemos que P pertence a x é o maior elemento de x, ou elemento máximo agora, se o P ele é maior ou igual que todo n dentro do x. Aqui em cima nós vimos a definição de elemento mínimo, que é o elemento menor do que todo mundo do conjunto. Agora a definição de elemento máximo, ou seja, é aquele elemento que é maior ou igual que todo mundo. Mais uma vez, olha, aqui em cima uma definição nova de elemento mínimo. Qual foi a pergunta que você fez? Esse elemento mínimo, ele é único? Agora você faça a mesma pergunta, porque você está vendo um número novo, elemento máximo. Esse elemento máximo do conjunto, ele é único? Tem outro elemento que satisfaz ele? Então ele é único sim. Olha, nem todo subconjunto dos naturais possui um maior elemento. Por exemplo, os próprios naturais, né? O próprio conjunto dos naturais não tem um maior elemento. Pois se n qualquer natural, então o que você pode fazer? Você pode tomar o sucessor dele, né? Aplicar a função s no natural n, quem que você tem? N mais 1, que ainda é um número natural. Aí você pode fazer o quê? Aplicar a função s no n mais 1 para ter o n mais 2, que é o sucessor de n mais 1. E assim por diante. Lembra daquela noção de infinito inicial que a gente pensou? Né? Aquela noção de que o conjunto dos naturais segue e nunca termina? Então, o próprio conjunto dos números naturais é um exemplo de que esse conjunto ele não tem um elemento máximo. Então perceba, nós vimos que todo subconjunto dos naturais possui um elemento mínimo, mas pode ser que subconjuntos, conjunto dos números naturais, não tenha um maior elemento. E aqui, o que nós já discutimos, se existir um maior elemento de um conjunto X, ele vai ser único. Tem também algo aqui muito importante para nós, dentro de toda essa discussão de como definir o conjunto dos números naturais, que é o seguinte, é o princípio da boa ordenação. Que ela diz o seguinte, todo subconjunto não vazio A, contidos naturais, possui um elemento mínimo. Agora, isso fica um pouco mais claro, né? Então, todo subconjunto
conjunto não vazio dos naturais possui um elemento mim. Isso é chamado de princípio da boa ordem ou princípio da boa ordenação. Nós temos também aqui um conceito muito importante que é chamado de segundo princípio de indução. Tá? Ele diz o seguinte: seja X contidos naturais um conjunto com a seguinte propriedade, olha. Dado N natural, se X contém todos os números naturais M, tais que o M é maior do que N, então o N pertence a X. E nessas condições, o X tem que ser igual a todo o conjunto dos números naturais. Então esse é o segundo princípio de indução. Você não precisa ficar preocupado em ter que colocar todos esses teoremas, essas condições na cabeça de uma só vez, tá? Nós estamos aqui, por exemplo, partindo do zero, do nada, e nós estamos construindo uma teoria para que essa teoria, ao final, ela defina o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais, né, ou seja, os elementos, né, que são chamados de números naturais, não tem uma única definição. Você precisa de toda uma teoria, de todo um conjunto de propriedades para poder chegar ao final e dizer quem são os elementos que satisfazem todas essas condições. Esses elementos serão o conjunto dos números naturais. Então, nós estamos aqui trabalhando com muita teoria. Essas são todas as teorias para poder definir os números naturais, tá? Então, por isso que nós chegamos ao fim da aula de hoje. Então, ok. Nós vimos, então, que o conjunto dos números naturais, todos os seus elementos não tem uma definição única. O que nós precisamos fazer para poder esclarecer o conjunto dos números naturais é, na verdade, desenvolver toda uma teoria, né? Uma teoria matemática sólida, porque perceba, aquelas funções que nós vimos lá para poder definir a adição e a multiplicação de números naturais não são funções tão simples assim, tá? Então perceba que a solidez de todo esse conteúdo, ele é bem forte, né? Então, com todo esse conjunto de conteúdo que nós vimos aqui, nós conseguimos definir o conjunto dos números naturais, tá certo? Então imagina, você não tinha nada, é como se você não soubesse de nada, você criou toda uma teoria e com essa teoria você conseguiu apresentar o conjunto dos números naturais, como nós conhecemos hoje e como nós trabalhamos hoje também. Perceba que você sempre trabalhou com adição de números naturais, você sempre trabalhou com multiplicação de números naturais, mas você nunca definiu essas operações. Você nunca definiu a adição e nunca definiu a multiplicação. Hoje nós definimos aqui, tá certo? Então essa é a aula de hoje. Não se esqueça de estudar o conteúdo do material de apoio, porque lá no material de apoio nós temos várias outras informações muito relevantes sobre a aula, tá certo? Até a próxima aula.